Queridos irmãos, bom dia. Hoje é 5 de abril do ano da graça de 2022. É muito bom podermos voltar a estes nossos momentos pela manhã e podermos refletir na palavra e podermos voltar o nosso coração para aquilo que Deus quer falar connosco e disponibilizar o nosso coração para isso. Confesso-vos que no meio de toda a agitação das últimas semanas estava a fazer falta estes momentos. Considerando o texto de domingo de Lucas capítulo 10, este episódio que inclui a parábola do bom samaritano, queria considerar com os irmãos um aspecto que me parece tão interessante e digno de nota e que nos deve refletir sobre a forma como Jesus intervém nas nossas vidas. Este episódio começa no versículo 25, dizendo que um certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e fez-lhe uma pergunta. Portanto, a intenção daquele homem é questionável, mas fez uma pergunta pertinente e importante. Que farei para herdar a vida eterna? É interessante porque esta é uma pergunta recorrente, colocada de diversas formas. Aliás, por causa desta pergunta e deste episódio e deste ponto de partida em que alguém vai ter com Jesus e faz esta pergunta, lembrei-me de um outro episódio em que alguém vai ter com Jesus e, embora não verbalize a pergunta, ele está a fazer a mesma pergunta. E encontramos esse episódio em João, capítulo 13, e conhecemos muito bem o encontro de Jesus com Nicodemos. O Nicodemos que era um fariseu também, um homem da religião. O texto deixa a entender que há uma diferença entre, uma aparente diferença na motivação dos corações e que me parece essa diferença também evidente na resposta de Jesus. Mas a verdade é que ambos fazem a mesma pergunta, embora Nicodemos não a verbalize. No versículo 3, Jesus começa a responder a Nicodemos mesmo antes de ele fazer a pergunta. E, amados, o que me fez pensar e considerar estas duas intervenções de Jesus, primeiro é o facto de que esta pergunta, que é absolutamente essencial, o que é que vai acontecer comigo na eternidade? E esta pergunta que é colocada de muitas formas, esta inquietação que muitos trazem e que nós somos confrontados com ela de diversas formas. Quando alguém diz que não acredita que há vida depois desta vida aqui, ele está inquieto. Ele está a fazer a pergunta, ele precisa de uma resposta. Depois há os outros que de facto estão preocupados com o que vai acontecer depois. Há alguns que têm certezas baseadas em informações erradas ou princípios errados ou doutrinas erradas. Esses estão a fazer a pergunta. E a resposta, amados, tem que ser sempre a mesma, embora, como percebemos nestes dois textos, dada de forma diferente. E Jesus levou a que aquele intérprete da lei percebesse de igual modo a mesma verdade e a mesma essência da resposta. É que é em Deus que nós encontramos a resposta, no amor dele para connosco, e que naturalmente é através de Jesus que nós chegamos a essa resposta. No caso do texto de João, com Nicodemos, Jesus aproveita esta questão, este encontro, esta conversa, para nos deixar a mais bela explicação do Evangelho, onde ele claramente diz que é através do amor de Jesus Cristo naquela cruz, dádiva do Pai, que nós temos acesso à vida eterna. E é interessante, amados, porque no versículo 21 de João, no fim desta conversa, Jesus diz o seguinte a Nicodemos: quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. E parece-me que esta resposta tem tudo a ver com aquilo que também Jesus esteve a dizer àquele intérprete da lei, no sentido em que tudo aquilo que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna tinha que ser feito em Deus, através dele e para ele,
porque seria resultado de amar a Deus sobre todas as coisas, algo que se iria manifestar na vida, no relacionamento daqueles que estão próximos dele. Amados, esta pergunta é a pergunta mais importante que alguns de nós já fizemos, alguns de nós já respondemos, já tivemos a resposta, aliás, e reagimos a essa resposta de Jesus. Esta é uma pergunta que nós estamos constantemente a ouvir à nossa volta. Aliás, eu creio que aqueles que estão a precisar, aqueles que são o nosso próximo e que estão a precisar do nosso auxílio, a imagem bem presente na parábola do bom samaritano, são pessoas que estão a fazer esta pergunta, estão desesperadas, porque não sabem o que vai ser da sua vida eterna. E outras estão tão preocupadas com as circunstâncias desta vida aqui que nem sequer põem essa pergunta e precisam de ser ajudados a compreender a importância dessa pergunta. Depois é perceber, amados, que Jesus conhece os corações e é Ele que vai conduzir esta resposta. Nós podemos certamente seremos porta-vozes desta resposta, mas é Jesus que depois, conhecendo os corações, vai intervir. Olhando para estes cenários, fico muito motivado a investir, em ser instrumento de Deus para proclamar, para anunciar esta resposta a esta pergunta tão importante que tantos andam a fazer e tantos não a fazem verbalmente, mas a questão está lá nos seus corações. Por outro lado, amados, é tão importante nós termos estas verdades bem firmadas no nosso coração, de que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é o que de mais importante temos. E perceber que isso se vai manifestar no nosso relacionamento com os outros e que tudo isso faz parte da intervenção de Deus, deste nascer de novo que Jesus aqui apresenta a Nicodemos. É tão importante termos isso firmado no nosso coração, para que então, como filhos de Deus, como instrumento nas suas mãos, possamos ser proclamadores. Que o Senhor nos ajude a firmar estas verdades no nosso coração, a dar-nos olhos de compaixão e a sermos proclamadores desta resposta àqueles que andam à nossa volta e que de uma ou de outra forma andam a verbalizar esta pergunta. Que o Senhor nos abençoe, um resto de dia muito, muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.